Brasil News documento. Os alertas de fome na faixa de Gaza crescem após quase 22 meses de guerra, com o número de mortos aumentando e sem sinais de um avanço nas negociações de trégua. A fome é a grande tragédia atual na faixa de Gaza. Há semanas, organizações humanitárias vêm alertando sobre a crise no território, onde mais de 2 milhões de pessoas enfrentam privação extrema de alimentos e níveis crescentes de desnutrição. Sob forte pressão internacional para aliviar as restrições, Israel interrompeu os combates em partes do enclave, permitindo a entrada de ajuda humanitária. Caminhões atravessam a fronteira e lançamentos aéreos limitados foram autorizados e começaram a ser realizados. Balas passavam sobre nossas cabeças. Pegamos este saco debaixo de um tanque. Andei cerca de 4 quilômetros a pé com o saco nos ombros. O Programa Mundial de Alimentos da ONU afirma que 1/3 da população de Gaza passa dias sem comer, com 470 mil pessoas vivendo em condições de fome. Mesmo que as entregas de ajuda venham aumentando lentamente, as agências humanitárias sustentam que é necessário muito mais para evitar a tragédia. Após mais de 21 meses de guerra, a população de Gaza enfrenta uma escassez catastrófica. No final de julho, a OMS afirmou que 63 das 74 mortes por desnutrição registradas este ano ocorreram no território neste mês. 24 delas eram crianças menores de 5 anos. Que nossas vozes sejam ouvidas pelo mundo inteiro. Como as crianças estão morrendo. Também estou à beira da morte. Mal consigo falar devido ao cansaço. Não consegui encontrar nenhum quilo de lentilhas, macarrão ou qualquer outra coisa. A ONG Médicos Sem Fronteiras afirma que o número de crianças desnutridas e mulheres amamentando quadruplicou em sua clínica em Gaza em pouco menos de 2 meses. A escassez de tudo, desde alimentos até água potável, atingiu particularmente as grávidas. Estou no 6º mês e não consigo suprir as necessidades mínimas básicas para completar esta gravidez. Israel nega estar liberadamente matando civis de fome. Em vez disso, acusa o Hamas de criar de propósito uma crise humanitária. Israel é apresentado como se estivesse aplicando uma campanha de fome em Gaza, o que é uma mentira descarada. Não há política de fome em Gaza e não há fome em Gaza. Permitimos que a ajuda humanitária entre em Gaza durante toda a duração da guerra. De acordo com as ONGs, a quantidade de suprimentos que entram no território despencou desde o início do conflito. O envio também foi completamente paralisado, quando Israel impôs um bloqueio total a Gaza em março, após o fracasso das negociações para estender um cessar-fogo de 6 semanas. Nada foi permitido no território até o final de maio, quando a ajuda foi retomada aos poucos. Desde então, o fluxo de auxílio tem sido controlado pela Fundação Humanitária de Gaza, uma iniciativa privada apoiada por Israel e pelos Estados Unidos. Mas a ONU, os principais grupos humanitários, se recusaram a trabalhar com a organização devido a preocupações de que ela tenha sido criada para atender a objetivos militares israelenses e violar princípios humanitários básicos. A Fundação Humanitária possui apenas 4 pontos de distribuição, o que significa que os moradores de Gaza precisam percorrer longas distâncias e enfrentar filas enormes para obter suprimentos. O exército atirou deliberadamente contra nós e não demonstrou misericórdia. Em julho, a ONU afirmou que mais de 1.000 palestinos foram mortos por forças israelenses, enquanto buscavam ajuda, a maioria perto dos pontos de distribuição. Arriscar a vida para encontrar comida ou morrer de fome não é uma escolha que alguém deva enfrentar. Antes da guerra, eram necessários cerca de 500 caminhões por dia com ajuda e suprimentos para abastecer Gaza. Desde o início do conflito, o número de caminhões que entra despencou.
Mais de 250 caminhões entraram em Gaza somente na última semana. Mas é claro, centenas estão esperando nas travessias. Os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia lançaram de paraquedas 28 pacotes de ajuda no norte e no sul de Gaza, coordenados por Israel. O Centro de Controle da Fome, apoiado pela ONU, afirmou que os lançamentos aéreos não serão suficientes para reverter a catástrofe humanitária. De acordo com a entidade, apenas o acesso humanitário imediato e desimpedido a Gaza pode impedir o rápido aumento da fome e da morte. O que é deixado não é suficiente. Há pessoas que não receberam nada e outras receberam pouco. Exigimos mais, pois estamos morrendo de fome e não temos nada. Uma conferência da ONU para reativar o processo de solução de 2 estados entre Israel e os palestinos foi realizada com o objetivo de pôr fim à guerra. No entanto, as negociações de trégua foram paralisadas depois que Israel e os Estados Unidos abandonaram as negociações indiretas com Hamas, no Catar. Segundo dados do Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, a campanha militar de Israel em Gaza já matou mais de 60 mil palestinos, a maioria civis. A ONU considera os números confiáveis. A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel pelo grupo palestino Hamas. O ataque resultou na morte de mais de 1.200 pessoas em Israel, a maioria civis. Dos 251 reféns capturados durante o ataque, 49 ainda estão detidos em Gaza, incluindo 27 que o exército israelense diz estarem mortos.